GPAncast, o podcast do servidor público. Olá, sejam bem-vindos ao GPAncast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e estou aqui como anfitriã para debater sobre um assunto muito importante e também para receber um convidado muito especial. No episódio de hoje, vamos tratar de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou que os tribunais de contas têm competência para julgar as contas dos prefeitos que atuam como ordenadores de despesas e aplicar sanções diretamente, sem necessidade de ratificação pelas câmaras municipais. Isso é uma mudança de paradigma fundamental para a administração pública. Quem vai nos ajudar a entender essa decisão é o advogado Dr. Carlos Mateus de Menezes. Ele tem 24 anos de atuação no direito administrativo, trabalha com tribunais de contas, é ex-diretor jurídico de municípios, de prefeituras, especialista na área. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Mateus. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Zé, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer para mim estar aqui colaborando com a GPAN, uma instituição que tem por finalidade melhorar a gestão pública, né? Então, para mim, que também tenho essa vontade de melhorar a gestão pública, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre essa decisão do STF, que por unanimidade decidiu que os tribunais de contas podem julgar prefeitos que ordenam despesas, ou seja, aqueles prefeitos que autorizam pagamentos ou fazem empenhos. Eles imputam débitos e aplicam sanções administrativas sem necessidade de aprovação pelas câmaras municipais, desde que essas sanções não tenham caráter eleitoral. Também anulou decisões judiciais preliminares que já vinham anulando punições aplicadas pelos tribunais de contas. Afinal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, isso representaria um esvaziamento do controle externo técnico. Então, é uma decisão relativamente recente, deste ano, e nós recebemos o especialista, Dr. Carlos Mateus, para nos orientar, trazer um pouco mais de informações. Doutor, muitos gestores e assessores, eles ordenam despesas, E ficou claro que as decisões das câmaras municipais podiam prevalecer sobre os pareceres técnicos. Com essa decisão, como se posiciona o STF, qual o impacto técnico e institucional traz essa mudança? Gisele, os impactos são vários, né? Só que para que a gente possa entender realmente isso, é necessário a gente ver um pouquinho, contextualizar isso, né? E assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Tribunal de Contas, dentro dessa hierarquia, dessa estrutura dos três poderes que nós temos, o Tribunal de Contas ele faz parte, ele está inserido na sede do Poder Legislativo. Então, ele é um órgão de controle externo que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização, seja ela na fiscalização federal, por meio do Tribunal de Contas da União, seja ela na estadual e municipal pelos tribunais de contas estaduais. Então, por isso que existe essa, vamos dizer assim, as contas serem aprovadas pelas casas legislativas, porque o Tribunal de Contas ele está na sede do Poder Legislativo. Isso fica muito claro quando você lê o artigo 71 da Constituição Federal, que você vê o artigo 71, os incisos 1º e 2º, que ele fala justamente sobre a aprovação das contas, né? Feito esse esclarecimento, cabe uma outra coisa também a gente fazer aqui. Isso tudo para mim poder chegar na tua resposta, mas é necessário essa breve introdução. E é legal a gente pegar também, porque ela fala o seguinte, sobre as contas dos prefeitos que são ordenadores de despesas, né? Mas o que são prefeitos ordenadores de despesas? A gente também precisa entender esse conceito para poder entender a amplitude dessa decisão, né?
E você buscando a decisão do próprio ministro Flávio Dino, no acórdão dele, ele traz essa definição para nós, né? Ele fala que, no próprio acórdão, tá? A definição de ordenador de despesas pode ser extraída do parágrafo 1º do artigo 80 do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. Qual que é o parágrafo 1º? Ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União pela qual esta responda. Então, ou seja, feito essas duas considerações, qual a primeira? Que o Tribunal de Contas é um órgão que está lotado, que está dentro do poder legislativo, e que o ordenador de despesa e que o prefeito ordenador de despesa é aquele pessoa que efetivamente pratica atos de gestão, e isso é muito comum em cidades pequenas, com um orçamento pequeno, com um número de população pequena, e não tem como você manter diretorias e secretários e tudo mais. Então, são nesses casos. E aí, você tem o quê? Nesse caso, o STF está reafirmando a autoridade técnica dos tribunais de contas. Para quê? Para julgar aquelas contas que estão previstas no artigo 71, inciso 2º da nossa Constituição. E isso faz com que nesse julgamento das contas de gestão não tenha interferência de quem? A interferência política, seja um julgamento técnico, seja um julgamento onde que se leve em consideração não a política, mas sim a técnica, a gestão do prefeito. Exatamente. Você acabou comentando aqui sobre as contas de gestão. O gestor que está nos ouvindo, que é prefeito de uma cidade pequena, como foi mencionado, que não tem um corpo técnico, não tem pessoal hábil, né, para ordenar a despesa. Nós sabemos, então, que há uma diferença entre contas de governo e contas de gestão. Você pode trazer essa conceituação para nós, apesar de já ter falado um pouco sobre, e como cada uma funciona, como que influencia a atuação do Tribunal de Contas e das câmaras municipais. Nós entendemos aqui que os dois órgãos, aqui no caso, né, o Tribunal de Contas e as câmaras, são agentes externos de fiscalização. Mas como que Perfeito. cada um vai funcionar aqui dentro da avaliação, do julgamento das contas, da conta de governo e da conta de gestão? Gisele, assim, entender realmente as contas é fundamental para você entender esse julgamento, sabe? Não dá para a gente confundir as duas contas, né? A conta de governo e a conta de gestão. A conta de governo é mais ou menos aquela conta que quando o Tribunal de Contas faz aquele relatório anual. Então, essas são as contas de governo, porque ele analisa se o seu déficit orçamentário, se teve déficit ou superávit, ele analisa o pagamento de precatório, ele analisa se você atendeu ao limite prudencial da folha de pagamento, ele analisa se você investiu os percentuais mínimos, tanto em educação quanto em saúde. Então, quer dizer, essas são as contas de governo, entendeu? Essas são aquelas contas que o Tribunal de Contas, ele analisa todos os anos, ele emite o parecer, e aí você faz as suas justificativas com relação aos apontamentos. E esse realmente é o prefeito municipal quem é o responsável, né? Não dá para Isso. delegar, né? Não, isso são contas de governo, isso é o prefeito, ele que é o responsável por esse tipo por essas contas, né? Porque isso é a conta do governo dele, né? Sim. Então, são as atitudes o plano de governo, são as determinações dele que ele adotou, que resultou nas contas de governo. E você tem as contas de gestão. E o que são contas de gestão? Nesse caso, como o prefeito ele também é o ordenador de despesa, e como eu falei lá atrás, o ordenador de despesa é o cara que determina onde vai gastar, como vai gastar, o que vai ser feito. Então, vamos pegar, por exemplo, a prefeitura que firma um convênio com o governo federal, o governo do estado, com a Caixa Econômica Federal. E esse convênio você tem que prestar contas, então você tem que fazer a gestão desse governo, entendeu? A gestão desse governo. E esses atos é o que estão
em julgamento. Esses atos é que estão em análise, as contas de gestão. E o bacana é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele lançou uma nota sobre isso, uma nota explicativa sobre isso. E o Tribunal de Contas, ele fala, né? Permita aqui ler o trechinho da orientação do Tribunal de Contas, tá? Podemos exemplificar as contas de gestão com as espécies processuais que cuidam, especificamente dos contratos administrativos, convênios e parcerias com o terceiro setor. Vale citar, inclusive, que na ADF 982-PR considerou-se equivocada a decisão do Tribunal de São Paulo, que invalidou a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que havia aplicado multa a um prefeito por irregularidades evidenciadas na prestação de contas de repasses públicos. Entendeu? Então, ou seja, o Tribunal de Contas, por meio dessa nota, que é o Tribunal do Estado de São Paulo, o que ele fala? Contas de gestão, ou seja, de um determinado recurso, de um determinado repasse, de um determinado convênio, e não as contas de governo que analisa o governo como um todo. Então, a conta de gestão analisa aquele repasse, aquele convênio, é aquele tópico específico, enquanto as contas de governo analisam o governo como um todo. Então, a conta de gestão foi reafirmado que é competência, caráter realmente do Tribunal de Contas, né? Sim. Enquanto a conta de governo, ela será encaminhada à Câmara Municipal após a elaboração e defesas, né? Eventuais defesas no Tribunal de Contas, onde é aprovado ou não as contas, né? O parecer favorável ou não à aprovação das contas, né? E a gente entender essa questão de contas de governo e conta de gestão é tão importante, por quê? Porque no próprio acórdão do ministro Flávio Dino, ele fala, né? Portanto, entendo que a atribuição dos tribunais de conta altera em razão da natureza das contas em análise. Percebeu? Uhum. Então, assim, quando você está analisando conta de governo, a atuação do Tribunal de Contas, ele é um parecer que te dá suporte, te dá apoio. Quando você está analisando contas de gestão, a atuação do Tribunal de Contas é uma atuação mais técnica, é uma atuação que vai vir como? Ela tem poder para sancionar, aplicar multa e tudo mais. Então, é nesse sentido que veio esse julgamento do ministro Flávio Dino. Ok. Então, na prática, o que um gestor municipal, pode ser um prefeito, um controlador, o jurídico, né, precisa fazer para estar alinhado a essa nova realidade institucional e jurídica? Então, o que o gestor deve se atentar? Quais são os cuidados na prática que ele deve ter? Bem bacana isso aí, sabe? Eu costumo brincar muito e falar assim, que dentro do princípio da legalidade, estampado no artigo 37 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas, perante o tribunal, você pode fazer tudo, desde que devidamente justificado, tá? Desde que você justifique a ação o que motivou você a adotar aquela ação, não é? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma prefeitura que está com déficit orçamentário muito grande. Essa prefeitura ela tem que tomar medidas orçamentárias de contingenciamento para poder sanar o déficit. Só que, financeiramente falando e matematicamente falando, ela não vai conseguir chegar no final do ano com aquele déficit zerado. Então, ou seja, em tese, você estaria indo contra uma recomendação. Contudo, se você monta um planejamento orçamentário, um cronograma financeiro, onde você demonstra ao Tribunal de Contas que você adotou todas as medidas possíveis para minimizar aquele déficit orçamentário, o Tribunal de Contas vai entender a tua situação. Então, hoje, para responder a tua pergunta, o que os gestores têm que fazer? Eles têm que fortalecer principalmente o controle interno de uma prefeitura, porque o controle interno, ele está lá, não é um inimigo, ele é um aliado. O controle interno, ele é um aliado da prefeitura, ele é um aliado do prefeito. Chega a falar, prefeito, tal coisa precisa de uma atenção melhor. Então, ele, com base nisso, ele tem que fortalecer. O prefeito também precisa ter uma equipe muito bem estruturada e principalmente atualizada. Para quê? Para que possa dar suporte a ele na tomada das decisões. E aí vem aquilo que eu falo, né? Você pode fazer desde que justificado. Então, a equipe tem que dar suporte ao prefeito para que ele possa justificar as ações dele.
Por que ele fez tal contratação, por que deixou de fazer, enfim, tem que fundamentar isso. Ter um departamento jurídico sólido, o departamento jurídico é muito importante nesse sentido. E também, né, fortalecer a parte da contabilidade pública, que é estritamente fundamental você ter isso, e os demais órgãos, né? Haja visto que a prefeitura não é feita só de um departamento, a prefeitura é uma equipe multidisciplinar. Vamos equiparar a prefeitura a uma empresa privada, né? A prefeitura é uma empresa que mexe com educação, com saúde, com zeladoria, com obra, com social, com uma série de coisas. Então, assim, fortalecer a equipe multidisciplinar. Eu acredito que o prefeito tomando essas atitudes, que são atitudes do quê? Fortalecimento do controle interno, fortalecer a prefeitura e, principalmente, todo e qualquer ato ser documentado, ser registrado, né? Então, fez uma reunião, faz uma ata, protocolou um documento, tem o protocolo dele, mantenha um histórico das suas ações, para você poder justificar para o Tribunal de Contas o porquê que aquilo aconteceu ou deixou de acontecer. É importante a gente mencionar a questão do controle interno, porque o próprio nome já diz, né? Controle interno. E o Tribunal de Contas e as câmaras são o controle externo. Então, se a gente tiver aliado ao controle interno, evita-se muitos transtornos, apontamentos, né, discussões perante o controle externo, se o controle interno tiver em harmonia com a gestão. Então, os prefeitos que trabalham em parcerias com controles internos e demais departamentos, com certeza recebem alertas, recebem orientações, porque esta realmente é a função deste órgão, né, deste departamento dentro de um município. O quanto isso é importante e o quanto ainda há uma certa, posso dizer, um conflito por ser visto como um agente que acaba dedurando, que é mal visto dentro das prefeituras, quando na verdade é um aliado para o gestor, né? E, na Então, verdade, é você muito falou, importante a gente ressaltar isso. você falou do controle interno, ele é tão importante que se pega, quando você vai analisar as contas de governo de uma prefeitura, existe um tópico específico de controle interno, né? O Sim, Tribunal de Contas, ele tem um exatamente. tópico específico para isso, né? Para ver se o seu servidor que está lá é um servidor de carreira, para ver se o controle interno tem uma autonomia, tem um espaço, tem condição de fazer o trabalho dele, né? Então, hoje, realmente, o controle interno, ele é muito importante dentro de uma gestão municipal. E o prefeito deve É, sim encarar ele como um aliado e não como um adversário, viu? eu já tive um relato de que o agente de fiscalização do controle externo do Tribunal de Contas, quando chegou no município para analisar as contas do governo, ele chegou e já pediu o relatório do Tribunal de Contas e nem analisou os demais departamentos. Ele fez todo o relatório dele em cima dos dados contidos no relatório do Tribunal do Controlador Interno, demonstrando que é um agente responsável, né? Que apresenta ali as reais condições do município e confiável, porque ele realmente se baseou naquelas informações. Então, o quanto é importante o gestor entender que mudam-se as gestões, né? Mas o funcionário ali, ele tem a responsabilidade perante o município como um todo, né? Então, é muito importante a gente é, ressaltar e trazer essa, essa responsabilidade realmente desse órgão tão importante, desse departamento tão importante, né? Agora, mudando um pouco, mas continuando no assunto, essa decisão do STF, ela consolidou o papel técnico, então, dos tribunais de contas. Ou tem algum espaço para dúvida, vai ter a necessidade de avançar em reformas institucionais, ou está firmado que é um papel técnico e corresponde ao Tribunal de Contas esta análise em específico?
Olha, essa decisão, ela realmente ela é um marco em toda a gestão administrativa e ela reforça realmente a função e o papel do Tribunal de Contas. Porque se você for analisar a estrutura do Tribunal de Contas, ele também é uma equipe multidisciplinar. O Tribunal de Contas não tem só advogados. O Tribunal de Contas tem advogados, tem contadores, tem engenheiros, tem administradores, tem uma série de pessoas lá que, de acordo com a sua especialidade, elas estão lá para quê? Para fazer o controle externo daquele determinado governo. Então, é uma equipe multidisciplinar. E quando a gente fala em multidisciplinar, a gente está falando do quê? De uma equipe que é técnica. Não são achismo, não tem pessoa lá que acha aquilo, que tem uma breve. Não. São pessoas que são técnicas, são pessoas que sabem o que estão fazendo, estudaram e treinaram para aquilo. Então você vai ter um parecer efetivamente técnico. Isso é a primeira consideração a ser feita, né, sobre o Tribunal de Contas. E falando sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, ela é muito certeira nesse sentido, porque ela confere autonomia aos tribunais. Porque o que estava acontecendo, né? Por que lá no começo eu falei que o Tribunal de Contas ele está na sede, ele está no poder legislativo? Porque toda e qualquer dúvida que você tem hoje, em qualquer que seja o aspecto da sua vida, para onde você leva essa dúvida? Para o Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário está com as portas abertas para poder dirimir toda e qualquer dúvida, todo e qualquer conflito, todo e qualquer lide. Então, qual que era a situação? O Tribunal de Contas, no Poder Legislativo, ele aplicava num determinado prefeito uma multa, uma sanção. O que esse prefeito fazia? Bom, como o acesso ao Poder Judiciário é livre, eu vou questionar isso no Poder Judiciário. Então, estavam tendo várias decisões do Poder Judiciário e a jurisprudência não estava uniforme, uníssona. Você tinha vários tipos de jurisprudência. E essa decisão veio para quê? Para nortear essas jurisprudências. E o ministro Flávio Dino, na decisão dele, quando ele vai dar o julgado, o dispositivo do julgado, ele é muito claro. E ele fala o seguinte, né, abre aspas aqui, propõe a fixação da seguinte tese de julgamento. Prefeitos que ordenam despesas têm o dever de prestar conta, seja por atuarem como responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração, seja na eventualidade de darem causa à perda, extravio ou irregularidade que cause prejuízo ao erário. Isso a gente está falando das contas de gestão. Compete aos tribunais de contas, no termos do artigo 71, inciso da Constituição Federal de 1988, o julgamento das contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas. Então, ou seja, aquela conta de gestão, a gente sabe que a competência é do Tribunal de Contas. E terceiro, a competência do Tribunal de Contas, quando atesta a irregularidade das contas de gestão prestada por prefeitos, ordenadores de despesa, se restringe à imputação de débitos e à aplicação de sanções, fora da esfera eleitoral. Esse é o grande diferencial, fora da esfera eleitoral. Ou seja, o Tribunal de Contas continua com a parte técnica. A parte eleitoral continua com quem? Com as câmaras, né? Com o poder legislativo. Esse é o grande diferencial dessa decisão do ministro Flávio Dino, né? Foi votada por unanimidade. Então, assim, é um marco, realmente, é uma decisão que empodera os tribunais de contas, dá para ele poder de fiscalização, e, por consequência, você tem aí um combate ao desvio, combate à irregularidade, um combate a uma série de coisas nocivas à administração pública. Por quê? Reafirmo, o Tribunal de Contas é um órgão que técnico e especializado, diferente, às vezes, de uma casa de leis que não tem esse suporte técnico especializado. E também não tem cunho político, né? Não tem interferências. Muitas vezes, por mais que nós pensamos que a Câmara tem que ser séria, tem que prezar
pela legalidade e tudo mais, nós sabemos que tem a situação, tem a oposição também, que pode ou não prejudicar o julgamento, né? Então, apesar de tudo, nós sabemos que pode realmente ocorrer um julgamento que não seja o ideal a ser esperado. Então, fica claro que o controle externo, neste caso, exercido pelo Tribunal de Contas, ele é sério, é um controle técnico, e essa decisão veio para redefinir essas responsabilidades, para reforçar que a gestão tem que ser consciente, preparada, que assim é a melhor ferramenta para evitar essas irregularidades, não é verdade? Então, Sim. partindo para o finalmente, se você quiser fazer alguma consideração final, se quiser acrescentar algo, nós estamos abertos aqui. Eu acho que assim, a mensagem final disso, o que que é? Nós temos uma Constituição de 1988 que ela é uma Constituição garantidora, né? Então ela garante direitos, ela garante uma série de coisas. E para que se possa garantir esses direitos, foram criadas ferramentas de controle, foram dado poder para algumas ferramentas de controles. Dentre elas, a gente pode citar o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas, né? E essas decisões só vêm a reforçar o quê? Essa determinação originária da Constituição Federal. Ou seja, que você tenha efetivamente um controle, mas não esse controle político, mas um controle técnico, né? Então, essa decisão, ela realmente ela separa o que é técnico e o que é político. Então, assim, a técnica vai ficar no controle externo lá, os tribunais vão exercer isso, eles podem aplicar penalidades, e detalhe, tá? Uma coisa muito bacana de falar é que tudo do Poder Judiciário que não transitou em julgado ainda, e que versava sobre anular penalidades do tribunal, todas aquelas decisões sem trânsito em julgado já caíram por terra. O próprio julgado falou isso, não, é competência do Tribunal de Contas. Então, se o Tribunal de Contas aplicou a multa, vai permanecer a multa. Então, todas aquelas ações em curso, sem trânsito em julgado, esse julgado já é de aplicação imediata. Né? Só não vai atingir a coisa julgada, né? Mas isso reforçando o quê? Justamente que o Poder Judiciário já não tem mais esse condão de rever as decisões do Tribunal de Justiça, ou perdão, do Tribunal de Contas. O Tribunal de Justiça vai rever decisões quando elas tiverem nulidade, mas não quanto à questão de mérito, né? Isso já não se discute mais. Trouxe uma certeza, né? Agora já está raciocinado, já está certo de que realmente é dessa forma. Porque antigamente, o que a gente fazia, né? Ah, o Tribunal de Contas aplicou multa? Vamos ao Poder Judiciário e vamos Sim. discutir lá. Agora não tem mais isso. Agora o Tribunal de Contas aplicou a multa, então você trate de não fazer mais os erros, pagar a multa e vamos seguir em frente. Né? A Ele é única coisa que o Tribunal competente. ele é competente. Ele é competente, e eu digo assim, uma coisa que eu falei, ele é competente e é especializado. Lá Sim. não tem achismo, lá você tem técnicos que são especialistas em cada uma dessas áreas. Uhum. É, 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 se havia dúvida quanto à competência ou não, agora nós já sabemos que está pacificado e foi de Sim, forma unânime. Então, sim. seguindo isso, nós temos que nos programar, né? Os gestores, o servidor público, a nossa recomendação é que revise os processos, valorize o controle técnico e prepare sua equipe. O controle agora está mais técnico e menos político, né? Então, o técnico é realmente indiscutível. E aí, sim, as sanções serão aplicadas. Doutor Carlos Mas Mateus, eu você sabe agradeço. que, só mais um detalhezinho, né? Sabe, a gente Pode fala ficar à muito dessa vontade. questão, a gente fala muito dessa questão do político, mas o inverso também sabia? Sim. Por exemplo, eu vi um julgado de um registro de candidatura no TRE de Minas Gerais.
E lá o Ministério Público de Minas Gerais, ele estava indeferindo o registro da candidatura de um candidato com base na reprovação dos tribunais de contas, né? E aí, essa decisão, ela também já dá subsídio para aquilo, ou seja, você não pode fazer isso, né? Então, quando você pega as contas de governo e elas são reprovadas no Tribunal de Contas, elas não ensejam automaticamente a inegibilidade. Elas têm que passar na Câmara. Após passar na Câmara, aí sim, elas podem ou não dar. Então, perceba, a gente fala muito da questão política, mas o inverso também funciona, né? O inverso a técnica também. Exatamente. O inverso também funciona. E isso é importante a gente ressaltar. Em caso de dúvidas, chamem o Dr. Carlos Mateus, chamem a GEPAN, que nós conseguimos esclarecer um pouco mais a vocês. Hoje, a consultoria nossa conta, né, com esse serviço de auxílio nas defesas perante o Tribunal de Contas. Então, se vocês precisarem de algo, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Doutor, muito obrigada. Eu agradeço pela disponibilidade, pelas informações trazidas aqui no dia de hoje, pela sua experiência e pela clareza com que tudo foi passado para nós. Eu espero contar com a sua presença em um próximo assunto. Eu espero que vocês gostem, que vocês coloquem as suas impressões aqui nos comentários, coloquem críticas construtivas, por favor, para que a gente possa melhorar, trazer temas mais emergentes e esclarecendo um pouco mais sobre os assuntos ligados à administração pública. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a participação aqui. Agradeço não só a ter aberto a participação, mas principalmente a gente poder falar sobre o tema, né? Porque esse tema é um tema que não é todo mundo que... a gente não encontra isso em qualquer lugar, né? Então, a gente poder falar de um tema tão específico quanto esse é gratificante. Então, eu agradeço pela GEPAN, por ter me chamado para a gente poder discorrer sobre um tema sobre esse. Muito obrigado. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Para aqueles que nos assistem pelo YouTube, eu espero que vocês ativem o sininho de notificação, já sigam o nosso canal. Para aqueles que nos ouvem pelo Spotify, nós temos também todos os episódios lá. Contem com a gente, sigam a GEPAN nas redes sociais também. A GEPAN está no Instagram, @GEPAN Consultoria. Lá nós desenvolvemos assuntos relacionados à administração pública, nós temos as nossas capacitações, os nossos cursos, tá bom? Fiquem à vontade para nos acompanhar, nós temos bastante conteúdo com acesso gratuito, nosso quadro também Fique por Dentro, onde nós trazemos assuntos importantes e explicações curtas e simples com os nossos técnicos aqui da GEPAN, e eu agradeço a todos vocês. Esse foi o GEPANcast, o podcast do servidor público. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. GEPANcast, o podcast do servidor público.